Olá, minha gente, como vocês estão? Tudo paz? Minha gente, mas que momento difícil esse que nós estamos vivendo, né? A cada dia, a cada situação se apresenta, mas não perdamos a nossa esperança não. Vamos levar à frente e vamos pedindo a Deus que possa nos ajudar sempre. Você talvez já tenha acompanhado as nossas missas daqui, mas estamos sempre rezando pela página do Facebook da nossa paróquia, viu, Senhora dos Humildes? Então, vamos para mais um encontro hoje. Porque tantas notícias que você sabe, o que já disseram, o que não disseram sobre coronavírus, sobre Covid-19, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas não morreram, infectadas, enfim, nós já sabemos de tudo isso, né? Então vamos por aqui, que é um momento mais diante dessa quarentena, a gente escutar alguma coisa mais diferente, né? Então hoje nós vamos falar sobre o perdão, assim como você sugeriu. Me diga um outro tema, sugira um outro tema para nós conversarmos amanhã. Que tal um outro tema diferente amanhã? Dê uma sugestão para a gente falar. E ao mesmo tempo agradecendo a você que já está conosco, que está chegando. Muito obrigado. E assim nós vamos tentando entender o que é o perdão. Enfim. Podemos começar? E, de certo modo, agradecendo a você que já está conosco. Muito obrigado. Tem tantas pessoas, diga sempre de onde você está, porque no final nós sempre fazemos aquele apanhado geral de onde você está falando, está nos assistindo, está nos acompanhando. Bom, o tema hoje proposto para nós é o tema do perdão. Agora eu não queria falar do perdão como aquela relação nossa com Deus, porque até hoje tem aquelas pessoas que se acham naquele momento que diz que nunca tem perdão, tem pecado. Então nós vamos conversar hoje sobre o perdão, mas em 3 dimensões, tá bom? Nós vamos conversar o perdão conosco mesmo, o perdão com o próximo e o perdão com Deus. Então em 3 dimensões nós vamos conversar sobre o perdão. Mas nós vamos conversar sobre o perdão a partir dos nossos conflitos. Porque pode ser que você não se tenha ou não ache aquela necessidade de você pedir perdão a alguma pessoa. Ou pode haver um equívoco de que seja o perdão misturado ou confuso com a culpa. Então são muitos elementos aí que nós vamos conversar hoje à tarde para nos ajudar a entender. Mais cedo eu perguntava, não? Se você conhecia aquela pessoa que disse que já perdoou o que ela fez, mas que nunca esqueceu. Não sei se você também já conheceu, conviveu com aquela pessoa que tudo que ela faz agora joga na cara aquilo que ela fez antes. Agora, nós temos que também entender que o perdão no tempo, ele é, como eu diria, tem a parte humana, tem a parte divina e tem a parte da reconciliação. Então vamos começar, porque segundo aquilo que eu imagino, o que é mais difícil no ato do perdão é perdoar a si mesmo, como alguém já estava dizendo, né? Eu começaria hoje falando sobre o perdão. O tema da nossa tarde hoje seria o perdão e as formas cotidianas de negação ao ferir a nossa alma. O perdão e as formas cotidianas de negação de ferir a nossa alma. Então nós vamos falar do perdão no segundo momento. No primeiro, eu gostaria de refletir com vocês a dinâmica dos conflitos. Porque a gente não vive isolado. Embora nesses dias estejamos, mas sempre estamos em contato. Talvez dentro de sua casa tenha havido tanta desavença nesses dias, porque as pessoas têm ficado mais aglomeradas sem saírem e já estão na ansiedade, ansiosos, e as convivências agora começam a se inflamar. Mas eu começaria hoje com uma pergunta. Qual seria essa pergunta? Se eu dissesse quem eu sou, você iria ainda continuar gostando de mim? Você pode não gostar disso tudo que eu tenho. Ou seja, o que é o perdão? De fato, o perdão é uma graça que Deus nos dá para seguirmos após um ferimento. Isso seria uma relação nossa com Deus. Mas o perdão não é esquecer o passado. Vamos esquecer e vamos daqui para frente. É verdade, mas só que aqui fica todos os conflitos ainda. Vamos falar isso daquela expressão de por baixo do tapete. Mas o perdão, acho que seria uma definição melhor hoje, do ponto de vista de perdão pessoal consigo mesmo, é de me libertar do poder do outro.
esse eu penso que seria a melhor definição para compreendermos o perdão nesse primeiro momento, não de me libertar do poder do outro. Como aquele outro tem um poder sobre mim quando eu não consigo me perdoar? Ele me consegue fazer raiva, ele me consegue tirar a paciência, me faz afinar o juízo, como as pessoas dizem. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem uma capacidade e um domínio sobre mim, um poder sobre mim, porque eu me sinto inferior a ela diante daquilo que eu fiz. Agora, nós vivemos, é verdade, num tempo da busca da autonomia. Mas eu não diria só da autonomia. Nós vivemos hoje num tempo marcado muito pela autenticidade, a busca da autenticidade. E esta busca da autenticidade, ela nos tempos de hoje, foi se passando de forma muito assim gradual. Eu não sei se você já conheceu um certo tempo na sua família que o pai ele comprava no mesmo comércio. Você, quando se casou, começou a comprar naquele mesmo comércio. Um outro exemplo, teu pai votava num partido A, B ou C, e você, depois que casou, continuou com aquele mesmo partido porque seu pai já votava antes. Então, de certo modo, as pessoas haviam uma autenticidade, havia um certo domínio sobre todo mundo e sobre todas as pessoas que nós não tínhamos um certo decisão, um poder de decisão, porque já vivíamos num contexto muito determinado. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, nós perdemos essa autenticidade uma com o outro. O ser autêntico se tornou agora uma coisa pessoal, o ser autêntico pessoal. Mas aqui onde foi que começou os grandes conflitos. Porque quando nós começamos a sermos decisivos por nós mesmos, sem se preocupar com o que o outro pensa, sobretudo com o fruto do egocentrismo, da pessoa egocêntrica e do individualismo do nosso tempo, nós fomos perdendo também o domínio sobre nós mesmos. E você já percebeu quantas vezes você teve que conversar com as outras pessoas e até mesmo no psicólogo pedir conselho a uma outra pessoa porque você não consegue mais se dominar? Aí você imagina agora a mudança de autenticidade da nossa vida. Se antes tínhamos todo um momento determinado por meio de fatores, de elementos de uma sociedade mais organizada, hoje nós nos perdemos porque queríamos a autonomia, queríamos o domínio sobre nós mesmos, mas chegamos agora numa situação que não sabemos mais como resolver nossos conflitos, resolver mais nossos problemas. Se antigamente nossos pais sabiam resolver tudo, ou ao menos em tese era assim, hoje nós não conseguimos mais saber como resolver nossas próprias situações. E agora começa a haver aquele sofrimento interno de que não conseguimos mais, de certo modo, nem perdoarmos, nem explicar por que queremos pedir perdão, e vivemos agora amargurados constantemente. Então, dentro dessa situação hoje, e conversar sobre o perdão, é necessário também conversarmos sobre as nossas necessidades ou sobre os nossos conflitos existenciais, para a gente depois começar a separar o que o perdão é divino, o que a reconciliação é humana e onde é que está o tempo nesse processo do perdão. Porque se nós chegarmos aqui e definirmos o perdão simplesmente como aquele ato divino ou como aquela graça divina em nossa vida, fica muito amplo e ao mesmo tempo sem compreensão. E da mesma forma, entender o perdão sem a necessidade do pecado. É uma outra situação hoje, porque hoje nós muitas vezes eliminamos o pecado pelo sentimento de culpa, né? Então precisamos conversar também sobre isso. Agora, eu queria com você refletir hoje à tarde, a partir daquela questão da condição humana, da autenticidade que eu dizia antes, mas a partir desses conflitos, não? Dessas formas cotidianas. E o que vai nos ajudar muito hoje à tarde é um livro que não é muito conhecido o livro, mas ele é um escritor muito famoso, já renomado, Anselmo Green, que ele fala dos conflitos, como suportar. E, de certo modo, pesquisando um pouco sobre esse tema do perdão, sobre a superação dos conflitos, da forma cotidiana, porque é aquilo que não vai nos ajudar a perdoar, nós encontramos algumas situações muito interessantes. Então, você que está chegando agora, nós estamos conversando hoje sobre o perdão e as formas cotidianas de negação que inflamam a nossa alma, que ferem a nossa alma. E no primeiro momento nós já definimos o que é o perdão, como a graça divina, que o perdão não é o esquecimento do passado, e que o perdão, por mais concreto que seja, é aquela minha libertação do poder do outro. Aí nós começamos a dizer alguns elementos que o perdão não é. Por exemplo, a culpa, a vergonha, o sentimento de
inferioridades, orgulho. Então são alguns elementos que nós precisamos conversar hoje à tarde. E eu disse que nós vamos conversar a partir de 2 momentos. A superação dos conflitos para entender minha relação comigo mesmo, com o próximo, para depois chegar a Deus. E, no segundo momento, compreender a dinâmica do perdão a partir de alguns elementos que me parecem interessantes. Então, nossa conversa hoje, nós vamos caminhar assim. Talvez uma das estratégias hoje que possa ajudar ou reprimir um conflito dentro da nossa vida, da nossa convivência, sempre eu com o outro. Atenção, sempre eu com o outro. É aquilo que muitas pessoas chamam de idealização da harmonia ou da unidade. O que é esta idealização da harmonia e da unidade? É quando os conflitos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro de mim e dentro do ambiente que eu trabalho, eles estão contradizendo com o ideal. Um exemplo, dentro da família, dentro da sua casa, há um ideal de harmonia, de viver melhor, mas só que os conflitos que estão acontecendo, eles contradizem esse ideal. Da mesma forma na escola. A escola tem esta ideia de harmonia, de estar juntos uns com os outros, mas na verdade a realidade é muito e totalmente diferente daquilo que se prega. Então, uma das estratégias dessa renegação, de reprimir os conflitos da nossa vida, começa exatamente com este ideal. E é aqui neste ideal que nós culpamos os outros e também buscamos, nesta busca de ideal, não conseguimos entender. E aí vamos empurrando para o outro aquilo que seria uma culpa nossa. Por exemplo, se nós nos amássemos de fato direito, nós superaríamos ou não teríamos conflito. Essa é uma questão ideal de uma busca de superação de crise. Mas se coloca no outro, empurrando para o outro a sua culpa. E nem sempre isso se resolve de forma imediata. Isso, nesse primeiro momento, é muito fruto de uma imaginação. Ou seja, vai se perdendo de certo modo o privilégio de estar juntos, mas não só isso, começa a haver também um pedido de negociação. Veja, você que trabalha num determinado lugar e espaço ou ambiente, e você vai falar com o dono, com o secretário, com o diretor, e você diz, chegando para ele, que as outras pessoas estão de certo modo contradizendo, não gostam de você, está te excluindo. Só que aquela pessoa que tem o poder de decisão nesse momento, digamos o diretor da escola, o pai de família, em tudo, ele não vê nisso um problema, ele vê muito mais um problema em você. E aí começa agora você a ter mais um conflito. Que conflito é esse? Além de você ter este ideal de unidade e harmonia não satisfeito, você tem também agora uma revolta por ter o seu pedido negado. E aí agora há uma pessoa perdida na negociação. Começa agora um conflito. Da mesma forma, são esses conflitos em casa, em família. São aquelas relações de forma umas com as outras. E começa a haver, então, nesse primeiro momento, as aparências nas relações. Olha, nós estamos começando para chegar ao perdão a partir de coisas muito rasteiras, viu? As vivências de aparências nas relações entre nós, dentro de casa. Aquela aparência de harmonia que você vê o homem e a mulher na rua, na missa, na igreja, passando, fazendo compra, e você olha para ele e diz, meu Deus, que casal bonito. Aí você vê agora uma aparência de harmonia como resolução de os conflitos, mas que no fundo, estão enfrentando, passando por momentos difíceis de conflito. Então é muito importante nesse primeiro momento, veja bem, são as estratégias para superar os nossos conflitos. O desejo de harmonia, mas esse ideal de harmonia, ele está em contraste, contrário ao que é real, ao que está dentro de nós. Mas tem uma outra forma de estratégia também de superar os conflitos dentro de nós, são aqueles momentos que nós começamos a negociar os nossos conflitos, a nos esquivar. É a negação dos conflitos. E aí muitas pessoas, talvez você já até conversou com isso, já teve a oportunidade de conversar com uma senhora casada, que ela tem um problema, que o problema é visto, é visível, e ela até consegue dizer para outra pessoa isso, mas o esposo acha que o problema não existe. A mulher não sabe mais o que fazer e ele continua dizendo que não tem, que está tudo bem. É da mesma forma quando você começa agora a dizer para seu filho, para sua filha, meu filho, minha filha, cuidado com esse relacionamento, não vai dar certo. Tem algumas coisas que me diz. E aí ela começa a dizer, não, tá tudo ok, eu já sei o que fazer, mas no fundo ela mesma, já sabe que não vai dar certo. Esta fase de negação, ou esta aparência de negação, às vezes abafam
abafa os sentimentos. E aí você começa agora a engolir sapos. Aquele momento que você não sabe mais o que fazer. Isso é em casa, na escola, como também em casa. Você começa de certa forma agora a negar e negociar. Tá bom, deixa ele fazer o que ele quiser. Importante é que a gente esteja em paz. Aí começa a haver as negociações. E até mesmo se esquivar das decisões. É aquele momento que começa a ver cada um pode fazer o que quiser, para não criar conflitos. Não, deixa ele sair, só assim ele saindo, nós vamos jogar bola. Não, deixa a mãe sair, porque se a mãe sair, eu posso ficar mais na internet. Nós vamos encontrando situações. E no fundo, nós vamos criando uma razão de um conflito não solucionado ainda. E cada um vai se refugiando. Eu vou me colocando assim, me esquivando de algumas decisões, e cada um vai começando a viver do jeito que quer. Veja quando numa família, numa escola, no trabalho, no comércio, começa a haver esse conflito, para nós chegarmos à dinâmica do perdão e da reconciliação, e aí cada um começa agora a viver do jeito que quer. Vai chegar um certo momento que isso não vai dar certo. Então, para você que está chegando, diante do tema do perdão, nós precisamos entender os nossos conflitos, para ver aquilo que pesa a nossa consciência, para ver o que é aquilo que pesa com o outro, com o próximo, para depois nós chegarmos em Deus. Porque o primeiro perdão ele é humano, depois é que ele é divino. Toda vez que no Evangelho fala do perdão, fala sempre de convivência entre as pessoas, o filho pródigo, Jesus pregado na cruz como bom ladrão. São todas relações primeiro humanas, para depois chegar na dinâmica do divino. Tem uma outra situação de conflito, que às vezes não nos pede de tomar decisões, de estratégia de enfrentar as nossas feridas da alma. São aqueles momentos que nós deixamos passar o varrer para botar debaixo do tapete. São chamados disfarces. E aqui é muito sério, porque diante das relações que nós temos no dia a dia conosco mesmo, com o próximo, ou naquele momento de trabalho que nós temos com as pessoas, e nós começamos a disfarçar, nós começamos a ignorar, ou até mesmo a justificar e dizendo assim, não, tudo vai se resolver então por si só. Nada se resolve por si só. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, a pandemia. Você em casa agora, aí, e eu aqui, começamos a rezar, mas não tivemos pessoas iluminadas também para que ajude a solucionar o que nós estamos passando, não vai se resolver. Então tudo se resolve com diálogo com as pessoas. Nunca se pode deixar passar. Aquela situação que você muitas vezes faz de uma outra estratégia, de varrer para debaixo do tapete. Ou seja, tirar da vista, mas o problema permanece. Você que está com peso de consciência, você que muitas vezes está passando, está muito angustiada, não vai se resolver você colocando o problema embaixo do tapete, embaixo do travesseiro. E aí depois você começa a perceber que continua aquela sujeira. Para usar aquela metáfora não do que nós estamos vivenciando agora na pandemia. Com todas as soluções mesmo, mas continuamos sabendo que ele existe, que a qualquer momento os problemas respiratórios podem acontecer, qualquer momento um estado febril pode surgir, se a gente não se precaver. Então, tentar solucionar um conflito da nossa alma, tentar solucionar um problema da nossa vida, sem querermos tomar ou ignorá-lo, é uma perda de tempo. Um momento vai estourar a panela, vai arrebentar a tampa do balão, como as pessoas dizem. Mas da mesma forma, tem uma outra estratégia que a gente quer ou pode camuflar os nossos conflitos para chegarmos à dinâmica do perdão, de cair a ficha, é quando nós queremos passar uma esponja por cima, deixar sem discutir as coisas. Eu não sei se nas convivências de vocês, no dia a dia da sua vida, você já teve aquela situação de conversar com uma pessoa, com outra e pedir ajuda e ela dizer, não é tão grave assim não, deixa passar, isso daí é besteira. Vamos dar por resolvido, isso daí depois se resolve com o tempo. Atenção, tem muito cuidado com isso, porque aqueles conflitos, eles de certo modo vão começando a surgir, e se nós não nos prendemos a eles, depois nos prejudica. É como aquele, por exemplo, de uma louça, você que é professora, você que, enfim, que lava a roupa, o prato, quando almoça ou janta, enfim. Se você faz aquela limpeza da louça mal feita, continua aparecendo os riscos. Da mesma forma o prato, se você não lava direito, aparece sempre a sujeira. Da mesma forma, é você querer passar uma esponja por cima, sem aprofundar, deixar de discutir o seu problema, deixar de discutir a sua relação com as pessoas. E de certo modo, reaparecem as velhas e mútuas acusações.
Esse é um grande problema na convivência entre as pessoas para se pedir perdão, para se perdoar. Porque vai se passando a mão na cabeça e quando se chega a alguns conflitos entre você com as pessoas, começa a haver aquelas velhas acusações. Eu fiz isso porque você fez isso naquele tempo. Está acontecendo isso porque naquele tempo você poderia ter resolvido. Então, passar a mão na cabeça, limpar ou passar uma esponja por cima, nunca vai resolver o problema. Nem seu, nem dos outros. Onde é que parece isso na prática do nosso dia a dia? Quando você internamente, interiormente, está insatisfeita, angustiada, e você coloca um óculos escuro, coloca toda a sua maquiagem e vai para um bar, para uma churrascaria, beber uma cerveja, tudo bem, ali você distrai e tudo mais, mas o seu problema continua internamente. E eu sempre digo, não é aqui o momento de você abandonar o seu lugar de trabalho. Não é aqui onde você está, por exemplo, trabalhando e dizer assim, aqui é um lugar que não presta, que depois que eu cheguei aqui nada dá certo. Não, o problema não está relacionado ao local, o problema está relacionado sempre conosco. O local pode nos condicionar a crescer ou diminuir o problema, mas nunca de sanar, de eliminar, de cancelar o problema, porque o problema ele é interior, ele é nosso, não é do outro. Então, tentar passar uma esponja por cima não dá certo. Como também não dá certo você usar de uma outra estratégia para superar os seus conflitos interiores da sua vida, para chegar ao perdão, racionalizando. Eu acho que o que nós estamos vivendo nesses dias no Brasil com a pandemia, não? Nós temos um conflito, nós temos uma situação e está se racionalizando. O que é se racionalizando? É quando encontra razões para deixar claro que não há conflito algum. É talvez o que você escutou nesses dias para cá, não? De ontem, sobretudo para cá. É quando você encontra razões para dizer que não há nenhum problema. Nós temos inúmeros problemas na nossa vida. E você dizer, como eu escutei um dia uma senhora que conversava comigo, padre, eu não tenho problema. O meu problema é tentar resolver os problemas dos outros. Com poucos momentos que a gente conversava, ou minutos, era a mulher que tinha mais problema na vida. Não adianta você esconder os problemas, nem eu nem você, racionalizando-os, justificando, encontrando justificativas. Porque no fundo, nós estamos minimalizando um problema, diminuindo um problema, um conflito, porque estamos impregnados de medo. Essa é uma situação, porque estão impregnados de medo, para não tomar uma justificativa, uma decisão, nós vamos agora racionalizando, dizendo que tudo se resolve porque é muito fácil. Esta forma de enfrentar a racionalização dos nossos conflitos, ele não justifica, porque a nossa razão vai dizer sempre sim, e o nosso afetivo vai dizer sempre não. Esse é um grande detalhe. O que justifica isso, por exemplo, na sua convivência com o esposo, com os filhos, com o trabalho, consigo mesmo? Racionalmente você diz, tem que ser assim. Agora, afetivamente, você diz que não. Por exemplo, quando você está naquela crise de um namoro, racionalmente você diz, é o momento certo de eu partir. Afetivamente e emocionalmente você não se sente ainda preparada. Da mesma forma, num casamento, quando o conflito existencial entre os dois, você sabe, lá no fundo, que ainda tem uma luz, tem um sentido. Mas afetivamente você está angustiada. Exatamente porque descobriu uma traição, descobriu uma infidelidade, descobriu uma crise. Então é muito importante, diante daquilo que você está chegando agora, que estamos conversando hoje sobre o perdão, mas antes do perdão nós estamos conversando sobre as situações de conflitos para se chegarmos a um outro momento, que é o momento do pedir perdão, do reconhecer. Estamos conversando sobre as diversas estratégias que nós usamos para não ferir a nossa alma ou para justificar a nossa alma ferida. Depois, nós temos uma outra estratégia que eu acho muito interessante também, são aquelas estratégias que a pessoa fica falando sozinho, o momento que não sou capaz de continuar a conversa. Você já teve ou já conheceu aquela pessoa que você vai dizer para ela que você as verdades e ela só faz calar? São os vetos dos ofendidos. É aquela reação emocional do ofendido, que afinal de contas os conflitos são sempre emocionais. Uma vez eu escutei uma coisa que eu nunca esqueci, diz que a maioria dos problemas da humanidade, 70% são emocionais, são conflituosos entre as pessoas. E aquela situação de negar a comunicação, esse é um grande problema. Para, eu vou conversar com ele, mas ele não diz nada. Para, eu começo a conversar com ela, só faz calar.
é uma das formas da reação da alma ferida quando se perde a comunicação. É aquela indignação da pessoa ferida que acaba exercendo assim um poder sobre a situação, que aqui é o grande perigo da coisa, né? Porque quando a pessoa silencia, que ela perde, que ela nega a comunicação do conflito com a outra pessoa, ao mesmo tempo, aquela pessoa começa agora a exercer deste silêncio a capacidade que ela tem agora de dominar sobre a situação. O ofendido que começa a falar com ela se cala. Agora, ela se calando, a pessoa se calando, ela começa a ter agora um domínio sobre o ofendido que chegou a falar. Então, esse momento que nós estamos falando dos conflitos, negar a comunicação entre as pessoas, sobretudo no momento de desculpar-se, de pedir perdão, de se reconciliar, negar isso daqui ajuda ainda mais a inflamar a alma, tanto da pessoa que queria até mesmo conversar e pedir esclarecimento e não consegue, e da mesma forma você que não consegue dizer o que está sentindo, perde-se a comunicação, e agora aquele sentido, aquele momento de dizer assim, meu Deus, por que eu não disse isso logo? Por que eu não falei logo isso? Você continua com a sua alma ferida, e isso vai se perpetuando, vai se durando, vai se alastrando, vai se tornando horizontal na sua vida. E a partir daí você não sabe mais o que dizer. Tanto é que muitas vezes as pessoas até têm vontade de dizer o que sente e não conseguem. Porque é um veto dos ofendidos, ou seja, aquele momento que você cala, que você não fala. Agora, como solucionar tudo isso? Como buscar uma outra situação? Eu penso que é quando você começa a pensar que um conflito, um pedido de desculpas, um momento de recomeçar a vida, é como se ele fosse automático. Ou seja, aquela forma de acordo nas relações de pedido de perdão. Tá bom, pois tá bom, de hoje por diante nós vamos resolver. Tá tudo resolvido, vamos caminhar, vamos virar a página. Mas esta forma de acordar, ou seja, aquela forma de acordo entre as pessoas, tem que haver também uma necessidade de harmonizar. E é o modo como as pessoas muitas vezes voltam a se ofender. Porque fazem um acordo, mas não se harmonizam. Ou seja, elas não aceitam que o lado positivo da agressividade aconteça novamente. São aquelas pessoas que dizem, olha, vamos parar essas brigas, vamos tentar resolver isso. Aí entram no acordo. Porque ela não aceita, de certo modo, o lado positivo da agressividade. Que é aquele momento que a pessoa tem que dizer o que está passando, o que está sentindo, e ela não consegue. E aí começa a negar as desavenças. E é uma forma de, às vezes, vetar, calar a sua comunicação. Por isso que este momento é perigoso uma paz suspeita. Não sei se vocês já passaram por esse estado da vida, não? Você sabe que aquilo não terminou, não está resolvido, não está solucionado. Aí existe uma paz suspeita. É aquele momento que parece que está tudo harmonioso, está tudo de acordo e você pressente que não está. É aquela paz suspeita, não? Para evitar exatamente os pontos de atrito entre as pessoas. Então, nós estamos conversando sobre a dinâmica do perdão. Mas para conversar sobre o perdão, nós temos que entender as reações, os conflitos que existem, tanto conosco, como alma ferida, mas também com o próximo, com as relações que nós temos, para depois chegarmos até Deus, num terceiro momento. Não? Como às vezes tem a imagem de uma pessoa conflituosa na minha vida, que eu não consigo perdoar, aí eu consigo entender o perdão de Deus. Por isso que é muito importante nós entendermos o tema de hoje da nossa meditação, não? O perdão e as formas cotidianas de negação que ferem a nossa alma. Então nós estamos refletindo hoje ainda o primeiro momento, que é esse momento das estratégias de negação. Agora nós podemos chegar no segundo momento, não? O segundo momento que é a busca do perdão. E eu queria, com a ajuda ainda desse livrinho que eu citei para vocês no exemplo, no primeiro momento, que eu fui pegando alguns elementos, depois fui atualizando e trazendo para a nossa realidade, ele coloca a questão agora de como alcançar um perdão. Ô padre, como alcançar um perdão de qualidade? Até as pessoas citam lá aquela passagem bíblica, não? Que está muito presente quando Pedro chega até Jesus e pergunta, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes 7, 7 vezes 7 e tudo mais, que está lá em Mateus 18, não? Não. Como alcançar agora um perdão de qualidade? Né? Eu achei muito interessante esse primeiro momento. Por isso nós começamos a conversar também lá no início. Se você me aceitava e se você
dissesse quem você é, se eu te aceitava. Por quê? Porque o primeiro passo para que a gente encontre um perdão de qualidade, não de quantidade, de qualidade, é nós nos permitirmos que nós somos. O Papa João Paulo II, quando era vivo, ele escreveu um livrinho sobre a misericórdia. E neste livrinho, ele falando sobre a misericórdia, ele faz aquela passagem do pai que tinha 2 filhos, lembram? Do filho pródigo, aquele que foi e gastou tudo. E ali, falando nesse momento, ele diz que o objetivo principal de Deus no perdão é a recuperação da humanidade. É a recuperação do humano. Da mesma forma, para a gente encontrar ou alcançar um perdão de qualidade na nossa vida, nós precisamos primeiro nos permitir saber quem nós somos e, portanto, nos desculparmos. Agora, esta desculpa de nós mesmos, ela não precisa ser apressada de uma hora para outra. É aqui onde existe muitas vezes aquele processo do perdão na vida da outra pessoa que nos pede perdão para recuperar o que foi perdido, o que machucou, e você de certo modo a perdoa, mas não consegue esquecer. Porque aqui está relacionado com o tempo. E estando relacionado com o tempo, não é de um dia para o outro. Você se permite perdoar, você também permite o outro ser perdoado, mas eu não devo, portanto, desculpar apressadamente, porque esta ferida causada pelo outro ou ignorada, ela dói dentro de mim. É o modo como o outro me trata ou me tratou. Então tem uma ferida. E o perdão, é interessante, é diferente da ferida. A ferida talvez ela comece a cicatrizar e você vai vendo de fora para dentro. Cria uma casquinha, embora haja uma recuperação interna, mas você começa a ver a ferida de fora para dentro. Ou seja, a cascazinha, depois vai começando a fechar a ferida. O perdão não, é o contrário. O perdão é de dentro para fora. Bonito isso, não? Por isso que a gente muitas vezes não vê o perdão sendo realizado, porque ele acontece de dentro de nós para fora. Então, recuperar, alcançar um perdão de qualidade é você primeiro se permitir, se perdoar. Ô padre, eu não entendo isso não. Eu já perdi às vezes até mesmo a paciência comigo. Eu não consigo mais me perdoar. O que ele fez eu não consigo. Se você não alcançar um perdão de qualidade, aceitando essa situação, nunca vai se resolver. Mas um segundo momento, também na qualidade do perdão, é importante o sentimento da raiva. É muito importante o sentimento da raiva. E isso eu lendo nesses dias, me despertou muito no futuro eu falar sobre a raiva. Porque na raiva tem a dimensão da mentira, não? E Santo Agostinho ele escreveu um livrinho, depois eu posso até mostrar para vocês, os 7 passos da mentira, que é muito interessante. E na raiva aparece como elemento para alcançarmos o perdão de qualidade. Porque eu preciso da raiva para me distanciar do outro. Não, por isso que quando os casais brigam, por exemplo, padre, ele briga, aí na mesma hora quer vir me abraçar. Claro, a raiva, ela é um mecanismo, é um sentimento que me faz distanciar do outro internamente. Por isso que quando os casais brigam, que eles tentam se reconciliar, às vezes combinam uma viagem, vão à churrascaria e tudo. Por quê? Porque a raiva separa-nos internamente. Da mesma forma, quando você faz uma coisa com você mesmo, que você tem raiva de você, você se distancia de você. Por exemplo, a pessoa quando às vezes está com depressão, que não consegue entender a sua vida que você está passando, não consegue entender muitas vezes e cria uma raiva de você mesmo, ela deixa de se cuidar. Por quê? Porque a raiva ela nos distancia não só do outro, mas também de nós mesmos. Não? Então a raiva ela provoca uma distância interna de nós com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes, quando nós brigamos no processo da reconciliação entre as pessoas, elas saem de casa. Porque a raiva ela provoca em nós um distanciamento tanto interno, como também um distanciamento para fora de nós. Agora, a raiva também ela é uma condição de revelar nossa própria força. Bonito isso também, não? A raiva ela manifesta a nossa capacidade, a nossa força. Tanto é que quando você está numa discussão, às vezes você diz uma coisa, você diz, meu Deus, eu disse tudo isso, eu tive coragem de falar tudo isso. Por quê? Porque a raiva ela provoca em mim uma força extraordinária. E ela revela as minhas capacidades de força e de poder. Por isso que a raiva ela é um outro sentimento, ou uma outra realidade, uma outra estratégia,
vamos dizer assim, para alcançar o perdão, tanto comigo mesmo, como com o outro. É isso que me faz pensar. Por quê? Porque uma pessoa magoada, ela sente sempre, de forma muito geral, impotente. Você trabalha com outras pessoas, não? Então, com as outras pessoas, você se torna também, tendo raiva dessas pessoas, sempre potente, sempre de uma forma inferior a elas. Então, perceber esta raiva, ela é o primeiro passo para sentir novamente a si mesmo e as suas próprias forças. Por isso que, quando as pessoas não se dão bem, que têm raiva uma das outras, não? Elas conseguem se distanciar internamente. Se estão só as duas na mesma sala de trabalho, não se falam muito. Agora, se chega uma terceira, uma quarta pessoa, às vezes trocam ideias, trocam conversas. Porque a raiva, ela percebe em mim quem eu sou, me traz para dentro de mim mesmo e, ao mesmo tempo, mostra a minha própria força, a minha própria capacidade. Então, nós estamos agora já no segundo momento. Depois de entendermos mais ou menos as estratégias sobre os nossos conflitos, nós estamos entendendo agora os elementos, os passos para alcançarmos este perdão de qualidade. Primeiro, nos permitindo, sabendo que nós somos. O segundo, compreender o sentimento da raiva dentro de nós, para perdoarmos a pessoa. E o terceiro passo, vem exatamente o passo da percepção, do perceber, que é o momento do perdão. E aí vem aquela fase da reflexão, vem aquela fase da compreensão do outro. O que me feriu tanto nessa história? Por que isso tem me causado? Como se deu esse conflito? Aqui é buscar as causas de muitas vezes da rachadura do conflito entre nós. Conosco mesmo, mas talvez com uma outra pessoa. Eu sempre digo, quando as pessoas vêm conversar comigo, e quando eu as escuto, elas já vêm com as respostas delas. Por quê? Porque no fundo as pessoas têm a necessidade também de aceitar uma afirmação daquilo que ela está pensando. E aí nós encontramos nisso tudo a justificativa de encontrar as causas. Essas causas que nós devemos pedir perdão. Eu procuro entender como foi que tudo se passou. É muito bonito isso, porque se você não consegue agora refletir, eliminar, cancelar, acrescentar alguns elementos para a sua altura de perdão, você não consegue também encontrar os motivos ou as justificativas para te perdoar. Por exemplo, no relacionamento, eu sempre trago no relacionamento porque isso ajuda de forma muito mais concreta a entender. Você que é solteiro como eu, pode encontrarmos umas outras respostas, não? Mas para dizer assim, como entender no sentido de uma pessoa que vai te pedir perdão e ele não diz por que fez aquilo. Olha, padre, eu queria tanto que ele aceitasse, que ele dissesse a verdade. Ele não diz. Isso não vai ter um perdão de qualidade. Porque o perdão de qualidade é ajudar também a você encontrar as causas do que você fez. É você encontrar, perceber por que foi que gerou tudo aquilo. Por isso, terá sempre uma outra pessoa me magoando quando ele se sente também inferior. Porque eu não consigo dizer, expressar por que eu estou passando, por que eu fiz aquilo. Teria mais 2 passos assim para alcançar o perdão com qualidade. Seria que o perdão faz bem a mim mesmo. Aqui entraríamos no 4º passo do perdão. Vocês estão vendo que não é fácil perdoar, não? Por isso que muitas pessoas já falaram sobre o perdão, outras pessoas já falaram sobre tudo isso. E não somos nós que vamos definir tudo o que é o perdão e a partir daí que nós vamos encontrar respostas para tudo, porque você pode até estar recordando algum outro elemento do perdão, mas o perdão não é fácil. Por quê? Porque o perdão, ele faz bem primeiro a mim mesmo. Veja você quando diz sinceramente e perdoa o próximo, a outra pessoa. Você se sente ter uma liberdade muito grande. Por isso que eu sempre digo que o perdão é aquela atitude, aquela sensação de me libertar do poder do outro. Tanto é que quando você não diz para o outro o pedido de desculpa, o pedido de perdão, que é mais profundo e mais radical, você está sempre com a sua angústia, está sempre angustiado. Você não está livre internamente. Você não está se sentindo bem. Porque o perdão me faz bem no primeiro momento. E de certo modo, entra naquela outra dimensão. Mas padre, eu já pedi perdão pelo que eu fiz. Eu já fui lá, já disse a ele tudo, mas padre, ele nunca aceitou, ele nunca disse nada, ela nunca falou. Perfeito. Isso daqui entra exatamente naquela fase de dizer assim, eu falo se ele falar comigo,
Aqui entra na dinâmica do perdão aquela fase de compreender que as pessoas, de certo modo, quando eu falo com elas e elas não falam comigo, eu deixo com elas o comportamento agressivo dela. Perfeito isso, não? Quando eu falo com a outra pessoa e a outra pessoa não me perdoa pelo que eu fiz, por eu já ter passado por aquela percepção, por eu já ter passado por aquele sentimento de raiva, por eu já ter encontrado as causas, e aí eu ter ido até ela e pedido perdão, e ela não ter aceito, eu deixo agora com ela o comportamento agressivo dela. E de certo modo eu agora me liberto. Eu de certo modo agora me liberto da força dele, porque agora já me sinto livre. Para isso é preciso de certo modo, com muita razão, a beleza da humildade. Por isso que o perdão está sempre ligado à humildade. Você não consegue se perdoar se você não tem humildade. Por isso que muitas vezes nós nos perdoamos a nós mesmos pelo nosso gesto de orgulho que nós possuímos, por aquele sentimento de autenticidade que é muito superior que nós imaginamos do que as nossas limitações e fraquezas. E aí nós não encontramos, e eu não perdoo, mas permaneço atado a outra pessoa e ela tem um poder sobre mim. Eu só vou falar com ela se ela vem falar comigo. Não faça isso, não. Por mais que ela tenha feito tudo o que fez com você, ela continua ainda, de certa forma, tendo um poder sobre você, porque você não perdoou. Agora, quando você chega a esta atitude do perdão, se a pessoa não te perdoar, ela continua tendo, de certo modo, um controle, um poder sobre você. Agora, o perdão, ele me liberta do poder do outro. Esse aqui é o mais bonito, para hoje à tarde nós voltarmos com a nossa cabeça nesse sentido. Por isso que é perfeitamente possível que a minha alma se sinta tão bem, mas ao mesmo tempo tão abalada, se ela de fato não perdoa ou não for perdoada. Mas ela não pode suportar a proximidade do outro. Muito bonito isso. Porque quando você conversa com uma pessoa, que você trabalha juntos e não se dão bem, quando você não consegue se perdoar, ou de certa forma passa essa fase do perdão, pede desculpas, pede perdão, como eu disse, que é mais profundo, de certo modo ainda aquele sentimento humano, aquela raiva que distanciou você de você mesmo e manifestou a força que você possui, de certo modo esta fase do perdão ainda não pode suportar a proximidade do outro. Ou pelo contrário, superando esta crise do perdão, do pecado, do distanciamento, você agora reconstrói uma relação. E esta relação pode ser ou de distanciamento maior, não, tá bom, eu perdoo, você vive para lá e eu vivo para cá. Pode haver, de certo modo, essa reconstrução da relação a partir de um distanciamento, mas pode haver o contrário. Depois do perdão, ter uma relação mais sincera e mais aberta. Isso não significa dizer que perdoar seja esquecer o passado. Por isso que você que está chegando agora, que nós estamos falando sobre o perdão hoje, mas o perdão e as formas cotidianas de negação para ferir nossa alma, nós começamos definindo o perdão como uma graça que Deus nos dá, mas não como aquela forma de esquecer o passado, mas sim como libertar-me do poder do outro. Porque o perdão não é aquele esquecimento do passado. Por isso que perdoar não significa isso. Significa exatamente aquilo de se libertar, de se livrar do poder do outro. Por isso que se você não conseguir nem se libertar de você mesmo, é impossível se libertar do outro. Se você aconteceu uma coisa com você no passado e isso ainda hoje te atormenta, você não conseguiu se perdoar ou perdoar o que o outro fez com você, o outro, sem saber, ainda tem um domínio sobre você, um poder sobre você. Tanto é, se você tem uma pessoa intrigada e você está bem no lugar, está ali sorrindo com todo mundo, conversando, chega aquela pessoa, você fecha a cara. Você fecha a cara, você começa a sair, você vai se desculpando, vai sendo ali de fininho, o outro, sem saber, tem um poder sobre você. E aí você, com o seu orgulho, fica dizendo, eu não falo porque eu não quero, no dia que ela quiser falar, vem. Não, não é isso não, é o contrário. O perdão é exatamente a libertação do poder do outro. O orgulho é diferente, o orgulho te impede de se libertar do outro. Perfeito, não isso? Para entendermos exatamente que a nossa vida, nossa situação é oportuna e necessária a gente pedir sempre perdão. Agora, o quinto passo. Padre, quais são os passos de um perdão de qualidade? Já falamos, não? A permissão, você se permitir perdoar. Reconhecer
permissão, perceber a raiva no ato do perdão, é importante isso, encontrar as causas, por que foi que aconteceu tudo isso, o que é que vai me fazendo isso, para alcançar o perdão em si. Este perdão que pode ser de reconstrução de relações ou de distanciamento, como eu falei, não esquecendo o passado, o que aconteceu, e o quinto momento que vem exatamente a transformação. Essa é que é a parte bonita, não? A transformação do espinho em rosas, a transformação da ferida que causou tudo isso em uma pérola. Bonito, não? É quando você encontra verdadeiramente o seu eu. Quando você encontra, diante de toda a situação que você passou, a sua autenticidade profunda. É aquele momento que você revela o seu lado sombrio, porque alcançou tudo isso e passou, mas ao mesmo tempo aquela fase que você agora alcançou, de certa forma, uma libertação. E aí você agora se torna uma pessoa livre. Por isso que o perdão é sempre aquela libertação. Nunca um gesto de humilhação. Igual a isso também, quando você consegue encontrar o perdão na sua vida, tem um outro elemento muito forte dentro da dinâmica do perdão, daquilo que eu pude estudar e ler, é a atitude de retaliação. Eu achei isso tão forte, sabia? Dentro desse processo do perdão, é quando nós retaliamos o outro pelo mal que ele nos fez, fazendo-lhe a mesma coisa. Ou seja, é quando a gente muitas vezes encontramos já a graça do perdão, alcançamos um perdão, estamos numa sala de convivência entre as pessoas, num grupo de pastoral, na igreja, onde nós trabalhamos, em casa, no trabalho, enfim, alcançamos um perdão de outra pessoa, e aí com aquela outra pessoa nós começamos agora a retalhar o outro, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele fez isso, porque aquilo. E aí o que aconteceu? Há uma retaliação da mesma forma com o outro daquilo que nós fizeram conosco. Meu povo, até agora nós só falamos da relação dos conflitos que ferem a nossa alma, conosco mesmo e com o próximo. E, de certo modo, frisamos as 5 fases que nos alcançam, ou que nos possibilita, nos condiciona a dar esta qualidade do perdão. Como nós dissemos, a reconciliação, mas essa reconciliação como? Nos reconhecendo no primeiro momento, nos permitindo que isso aconteceu, que de fato é verdadeiro, é concreto. A fase da raiva, que me levou a distanciar de mim mesmo. A terceiro momento, encontrar as causas, compreender tudo isso que aconteceu, para num quarto momento alcançarmos a graça do perdão, aquela graça que me liberta do poder do outro. Para no quinto momento encontrar eu mesmo, a pessoa verdadeira que sou, transformar o meu espinho em rosa, transformar a minha ferida em uma pérola. Eu gostaria, como eu disse, de concluir esse momento, hoje falando do perdão, naquilo que aconteceu com Jesus na cruz. É um exemplo belíssimo para entendermos. E como eu disse, tem várias citações bíblicas que nos ajudam a compreender, de certo modo, estas fases do perdão. Tem o capítulo 15 de São Lucas por inteiro. Tem aquela passagem de Mateus no capítulo 18, que fala de Pedro perguntando a Jesus quantas vezes devo perdoar o meu irmão. Tem, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, muitas passagens bíblicas que falam sobre a dinâmica e a prática do perdão. Mas tem esta de Lucas 23, que diante dos conflitos que nós meditamos hoje à tarde, refletimos, trata exatamente do conflito interno pessoal de uma pessoa, a sua capacidade de pedir perdão, do reconhecer, que é aquela segunda fase que eu disse, da raiva, compreender um pouco o distanciamento de si, e no terceiro momento encontrar essa prática da causa, porque está para compreender o perdão, libertar-se de si, para encontrar a sua ferida. Eu não sei se você está com a sua Bíbliazinha aí, está aí por perto? Traga ela sempre com você. Eu vou ler hoje aquilo que eu disse no início, que é aquela passagem bíblica de Lucas 23, que fala do bom ladrão, versículo 39. É bem pequenininho hoje. Lucas 23, versículo 39 ao 43. Pequeno, muito pequeno. Se você tem aquela Bíblia azul, da capa azul, ela tem uma tradução mais popular.
A que eu uso, como eu sempre digo, é aquela Jerusalém, é uma Bíblia própria para estudos, porque ela traz algumas explicações a mais. E é muito bonito isso, sabe por quê? Porque quando eu estava meditando um pouco esse evangelho, eu encontrei uma observação muito cara, que é aquela de dizer que em Mateus e Marcos não há salvação dos dois ladrões, do ladrão, não? Não existe salvação, salvação, os dois se perdem. Até diz lá que os dois que estavam presos a Jesus também insultavam. Só Lucas traz essa característica muito bonita, muito elementar, de que o bom ladrão, ele se salva. Em Mateus e Marcos, ele fazia caçoar, usa o verbo, né? Caçoar. Vamos tentar entender a dinâmica do perdão? Diz assim, Lucas 23, 39, o bom ladrão. Um dos malfeitores, talvez aí na tua Bíblia tenha uma outra tradução, não? Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o outro, malfeitor, talvez esteja aí com a sua tradução diferente, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora que nós vamos entender, se nós hoje à tarde tentamos explicar nossa relação conosco mesmo, com o próximo, aí nós vamos entender a nossa relação com Deus. Veja, aqui nós temos conflitos, dois ladrões ladeados a Jesus. Nós temos a cena de conflito de um que sussurra alguma coisa contra Jesus. De outra parte, nós temos um outro que reconhece o seu pecado, o seu erro, reconhece o seu conflito. E é interessante porque há uma certa forma de falar de um com o outro, não? Não és tu o Cristo? O outro diz: quando vieres no paraíso, lembre-se de mim. Veja a pedagogia do perdoar-se. Aquele senhor, bom ladrão, como se chama, ele reconheceu o seu erro. Porque para nós perdoarmos a nós mesmos e perdoar o próximo e receber o perdão de Deus, nós precisamos também reconhecer as nossas culpas. E aqui houve o passo do perdão para aquele bom ladrão. Como nós dissemos, o primeiro passo é nos permitir. Ele, aquele homem ladrão, ele tomou a consciência e disse exatamente o que tinha feito. Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos. Ele se reconheceu, ele se permitiu que tinha pecado, que tinha errado. Então o perdão é nos reconciliar, é nos saber o que nós fizemos, é nos reconhecermos como errantes. Diz ainda para o segundo momento, não da raiva, daquele distanciamento de si. Ele se distanciou também da vida que ele tinha. A partir daquele momento ele diz: me leve quando estiver no teu reino. Ou seja, também a reconciliação é de se distanciar daquela prática que nós tínhamos passada. Se você diz que já pediu perdão, já se perdoou, você que disse que agora encontrou o perdão, que não vai errar mais, mas nunca se distanciou nem das pessoas que te faziam errar, nem do seu estilo de vida que tinha antes, são atitudes, sinais de uma falsa conversão, falso pedido de perdão. Daquilo que nós dizíamos antes, não? Uma fantasia de desculpas. Então é importante compreender isso. Mas tem um terceiro momento aqui que aparece segundo aquilo que nós vimos hoje, não? Os passos do perdão, da reconciliação, que nos faz entender de forma muito mais concreta como se obter um perdão de qualidade, que nos faz pensar assim. É exatamente a graça do perdão. Veja a graça do perdão que acontece no Evangelho. Termina Jesus dizendo: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o hoje, o perdão, a salvação. Então o perdão é agora, o perdão é hoje, o perdão não é amanhã, não se dá para amanhã. O perdão é hoje, nos faz perceber que Nosso Senhor vem ao nosso encontro. Então, o perdão também com Deus é reconhecer primeiro a nossa necessidade de pecadores, que erramos. Erramos conosco mesmo, com o próximo, mas também com Deus.
Agora, nessa compreensão com Deus, eu também tenho que dizer a Ele. Por isso que no ato da confissão, tem que entender muito bem aquilo que é perdão e o que é culpa. Porque na maioria das vezes as pessoas vêm pedir perdão como se estivessem cheias de pecado, mas às vezes são descargas de consciência de culpa. E no pedido de perdão é importante você ter as etapas também do perdão, que aqui com Deus se poderia pensar numa outra reflexão num outro dia, não? Só para falar disso. Porque de fato o pecado, que é aquilo que nós buscamos o perdão com Deus, não uma desculpa, é uma falta cometida contra Deus. É aquilo que nós fizemos contra a vontade de Deus, contra nós mesmos e contra o próximo. O texto do Evangelho dizia o bom ladrão. Ele tirava alguma coisa de outra pessoa. Tirava dele também a dignidade, aquela autenticidade que nós começamos a conversar hoje. E tira também a nossa proximidade com Deus. Tanto é que o Evangelho diz, hoje tu estás, estar, o verbo estar conosco. Você está próximo, está junto, está unido, está reconciliado. Mas não só isso. No perdão também, no ato da confissão com Deus, tem aquele sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa ele pode ser consciente ou inconsciente, digamos assim. É aqui onde muitas vezes precisamos ter cautela e ao mesmo tempo consciência quando nós vamos pedir perdão a Deus. Porque pode ter um sentimento de culpa, que é aquele mal quando nós fazemos de forma consciente, mesmo sabendo que é ruim. Ah, desgraçado, deixa que ela me paga. E aí você paga com a mesma moeda, questão consciente, do que o mal que você fez. Ou quando nós nos arrependemos de não ter feito bem. Oh meu Deus, por que eu não ajudei naquela hora aquela pessoa? E aquilo ali, muitas vezes, fica um sentimento de culpa. Que foi aquela atitude que você teve de forma consciente, fazendo mal de forma consciente, ou não, por você não ter feito, ou ter ajudado aquela pessoa. Ou eu queria ter tanto ajudado aquela pessoa, mas naquele momento eu não podia. Então, compreender isso, né? Agora, tudo que nós fazemos tem suas consequências. Por isso que é importante, no ato de pedir perdão e do perdão em si, compreender também a penitência, né? Ah, não vou confessar com o padre não, porque se eu for confessar o dia todo. Não, depende. Se você for falar, ou você for pedir perdão a Deus do pecado, é rápido. É aquilo que você já fez sozinho. Por isso que se chama no ato da confissão, ou no processo da confissão, da conversão, exatamente aquilo que nós dissemos de exame de consciência. Você faz uma reflexão. No segundo momento é que você pede perdão. Agora, as pessoas muitas dizem, né? Eu não vou pedir perdão a um padre não, porque ele peca do mesmo jeito de nós. Santo Ambrósio, que foi aquele que converteu Santo Agostinho, que batizou, ele disse que é melhor se confessar com um padre que é humano e também pecador, do que se confessar com um anjo que nunca pecou. Por isso que nunca consegue te compreender. Cuidado se você convive com muitos anjos, viu? Aqueles que nunca erram. São aquelas pessoas que nunca conseguem nos compreender. Então, hoje, conversando um pouco sobre a nossa dimensão do perdão, então vamos pedir a Deus que nos dê a graça do perdão, que nos dê a graça de reconhecer sempre a nossa presença. Muito obrigado a você que participou, muito obrigado a você que rezou conosco, muito obrigado a você que entendeu um pouco a dinâmica do perdão e levamos à frente essa mensagem. Muito obrigado. Voltaremos amanhã com outro tema, viu? Me manda mensagem sugerindo algum outro tema, podemos ir numa outra dimensão para falarmos amanhã, tá bom? Muito obrigado a você, de tantas pessoas distantes, está aqui, que falou, que teve, que conversou, que escutou tantas coisas. E além daquelas pessoas que deu sinal, tudo, é também aquele momento que nós pedimos a Deus esta graça da reconciliação. A única pessoa que não nos condena é nosso Senhor, se nós fazemos esse processo sincero de arrependimento e de pedir perdão. Quem você confia, esse sim pode não te perdoar, mas Deus sempre te perdoa. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Que nós façamos nosso coração uma fonte do perdão, onde não há amargura, onde não há dor. Tchau.